lá. É que eu tava bonitinha, pegou assim, né? Enfim, né? Primeiramente, a gente vai fazer exame físico, relembrar exame físico, né? Exame físico é dividido em 4 partes. A primeira parte é qual? Inspeção. A inspeção, né, o próprio nome já diz, é avaliar o paciente. A gente vai tirar primeiro esse... Com licença, senhora? Tô sem Qual você está sentindo, senhora? Fome. Então, a gente vai avaliar ela sentido céfalo-caudal. Não, por enquanto não. Sentido céfalo-caudal. Então, sempre céfalo, cabeça, né? Caudal, pés. Primeira coisa que a gente vai avaliar couro cabeludo, vai avaliar se ela tem alguma mancha na pele, mancha solar, né? Por exemplo, tem que avaliar se tem alguma despigmentação, no caso da Cléia, se a Cléia estiver sentada aqui, a gente vai observar, né, que ela tá um pouquinho branquinha, né? E aí, qual que é o termo técnico para quando tá branca? Pálida. Pálida, né? Então, ela tá com presença de palidez, né? Aí a gente vai continuar avaliando. Primeiro, depois que eu já avaliei aqui, observei couro cabeludo, observo as orelhas, se as orelhas são assimétricas, nariz, olhos, se os olhos são simétricos ou assimétricos, né? Os lábios. Observa também o tamanho dos braços, certo? Vou avaliar depois, continuando, né? Se os braços eles estão mais ou menos do mesmo tamanho. Estão praticamente do mesmo tamanho. Aí a gente vai descendo e vai avaliando. É tudo que eu consigo observar. Aqui eu não vou despir a paciente, né? Então eu vou observando. Aparentemente, a perna dela direita está um pouquinho maior. É mesmo. Mas assim, não é algo que seja, né, importante o dia da gente reportar. Por quê? Porque, né, isso não atrapalha você andar, ou atrapalha? Não, nem né? correr. Nem correr. Ótimo. Então, qual que é a segunda parte? A gente já fez a inspeção. Oi? Alcançar o chão se atrapalha ela. Você vai olhar o pescoço lá. Vai avaliar duas que que mais? atrapalha. Ó, então a gente já avaliou aqui, agora a gente vai pro segundo passo. Qual que é o segundo passo? Eu não observei nem o linfonodo adianta, né, assim, aumentado. Não observei se tem, né, nada. Então tá tranquilo, o paciente tá ok. Segundo passo, inspeção é o primeiro e o segundo? Dá massagem lá. A ausculta, né? A ausculta, a gente tem a ausculta cardíaca e a respiratória. Na cardíaca, a gente vai auscultar as bolhas cardíacas. Alguém me perguntou o que é bolhas cardíacas. O batimento cardíaco. Então, eu vou avaliar essa bolha. Como que a gente avalia essa bolha? Com o auxílio do estetoscópio e que mais? Quantos pontos? 5 pontos, né? Que são equivalentes aos pontos de qual exame? É aquele Eletrocardiograma. Muito bem. Então vamos lá avaliar para ver como que a nossa paciente está, né? Já higienizei. Não veio. Eu higienizei, as meninas viram. O primeiro ponto sempre é entre as mamas à direita, né? Só que ela tá de sutiã. Então, eu peço pra ela só um pouquinho. Daiane, no dia você vê como o sutiã mais mole, que ele tava duro no dia. Pode deixar. Vencenho. Segundo ponto, entre o mamilo à esquerda. Que eu tô gripada. Tá viva. Graças a Deus. Terceiro ponto já é na linha mamilar, que é essa linha aqui. E se o peito for caído? Né? Tem que levantar. Exatamente. Levantar. Isso, a mesma região que a gente fez aqui, só que agora na linha mamilar. Então, licença, paciente, vou continuar. Então, terceiro ponto. Quarto ponto. E o quinto ponto. Se tiver, por exemplo, igual no caso, se tiver de sutiã, a gente tenta, né, desviar o sutiã, porque o sutiã eles são um pouquinho... Então, a gente tem, 5 pontos. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto. Finalizou, ok? Agora a gente vai para a ausculta respiratória, né, ou pulmonar. Como que faz pra gente fazer essa ausculta pulmonar respiratória? A gente tem ela de duas formas. Tem ela, né, na região frontal e tem ela na região dorsal. Na dorsal é melhor porque eu tenho menos impedimento, certo?
Então aqui nós vamos começar por onde? Qual que é a minha linha de... Embaixo da clavícula. Exatamente, na região subclavicular, né? Então a clavícula ela tá aqui, né? Então eu sei que tá bem aqui. Pra mim ter a certeza é, né, a saboneteirinha, né? Então a gente pega aqui abaixo da saboneteirazinha e começa. São quantos pontos? 6. 12, né? 6 de cada lado. Então a gente vai contar 6 de cá, 6 pontos de cá, tá? Então vamos começar. Sempre começa da direita? Eu tenho preferência de começar da direita porque eu sou direita, né? Então eu acho mais fácil para me orientar. Então eu prefiro começar da direita. Não tem nenhuma assim, uma resolução dizendo que tem um lado correto de começar. Agora, no caso da cardíaca, tem que começar sempre da direita. Essa é o quê? Essa é a respiratória ou pulmonar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 5. Escutei você falando bem que no Instagram. 6. Aí a gente desce. 7. Já fez o primeiro? Já. 8. Professor, é aquele que é em cima da bambina, sabe? Já fez aquilo aqui. Tá, muito 9. 10. E a 11 e a 12 é lá mais embaixo, nas flutuantes. Sabe lá onde é flutuante? Na última costela aqui, ó. Isso, que o povo tira pra ficar com a cintura fininha, aqui, ó, bem né? aqui assim. Respira. Normalmente a gente não ausculta. Se a gente auscultar é porque tem alguma alteração, né, pulmonar. Que eu vou tirar ano que vem. Se auscultar algum Oi? Se auscultar algum. Sim, aí pode ser, por exemplo, pneumotórax, vai ter que virar assim. Vai lá. É, E esse das costas é o pulmonar ou o respiratório? pulmonar também. Desculpa. É, dá pra vocês. Aí eu acho que vou ficar na frente, né? Mas acho que não tem problema. Bom, nesse caso aqui, aonde que a gente vai começar nas costas? Vocês lembram? É, abaixo do ombro. Abaixo do ombro, como que chama essa região aqui? Como chama esse músculo? Região intercostal. E esse músculo grandão aqui é o... Escápula. Não, escápula não é. Asinha. Asinha do anjo lá. Eu esqueci o nome desse músculo aí, professora. Não ouvi falar desse, não. A professora fala. Ué, pra mim era escápula. É o trapézio. Tá até no Ai, quadro. Ah, é o Acho trapézio. lindo, inclusive. Tá colando, professora, igual a gente. Não, eu tô rindo, porque eu falei assim, será que eles vão olhar? Eu tô esperando vocês olhar. É o trapézio. O trapézio, gente, ele é desse, ele é o maior, né, um músculo grande que tem aqui. Não que ele seja maior, mas ele é bem grande. E ele é um suporte pra respiração, tá? Então é um músculo trapézio. Eu te lembrei, falei assim, eles vão olhar, que eles olharam ali. Quem olhou foi eu. Ai, é lindo, professora, que apreensão aqui. Vai ser mais ou menos da mesma forma, né? Então a gente vai começando, né? 1, 2, aí vai virando pra cá da mesma forma. Os primeiros 3 pontos são mais altos, do quarto pra frente a gente já vai descendo. Então a gente começa. Aqui a gente pode pedir pra ela respirar, respira. Segura. Peraí, deixa eu ficar assim. Pode soltar. 3. Aí continua seguindo, né? 9, respira. 10.
final 12. Então, a gente tem O batuque lá do... ou percussão. Pode fazer. Ah, meu Deus, tomara que você não caia. Vai depende do tamanho do dedo do indivíduo, né? Então, se a gente No meu caso, tem que ser tudo. No É, meu caso, tem que ser o 5. não é necessário que seja que use todos, né? Então pode usar menos, pode usar mais, né? Não tem uma, assim, tem a forma de ser direto ou indireto. Toda triagem a gente tem que fazer isso aí? Vai depender de qual que é a queixa do seu cliente, né, do seu paciente. Por exemplo, se o seu paciente ele tem problema respiratório, não tem necessidade de você fazer, por exemplo, percussão, né, e nem palpação. É só mais a ausculta respiratória, né, ou pulmonar. Agora, no caso, por exemplo, se o seu paciente está com algum problema voltado a gases, né, ou alguma dor abdominal, aí você tem que fazer, mas vai depender, aqui a gente está aprendendo tudo, mas vai depender da queixa do paciente, a gente não sabe qual que é a queixa, né, então não precisa fazer tudo, né, mas inspeção é bom fazer, sempre você avaliar, observar, mas isso a gente observa, não precisa estar na cama, né, isso eu já observo na hora que eu chego lá, eu já olho, na hora que você chega, eu falei, você tá bem, você já, né, você tá um pouquinho pálida. Então a gente já observa o paciente sem precisar deitá-lo. A gente já consegue observar. Já agora, por exemplo, a ausculta cardíaca, a ausculta respiratória vai depender da queixa do paciente, tá? Então depende. Se o paciente está com algum problema respiratório, bronquite, né? Alguma síndrome respiratória, a gente está com alta síndrome respiratória, né? Então vai depender. Então, o próximo é? Percussão. Percussão. Por que a percussão é antes da palpação? Exatamente, porque quando eu apalpo, eu vou modificar os movimentos do abdômen do meu paciente. Então, primeiro eu tenho que fazer, como né, os meninos batuque, né? Então, venho aqui, eu faço em cima da costela? Não. Abaixo da costela, né? Então, a gente vai dividir a barriga aqui da Marineide em 4. Aqui a gente tem um primeiro ponto, né? Um segundo ponto, só pra gente avaliar, né? E aí a gente vai dividindo em 4. Aonde que a gente divide? No Intestino. umbigo, né? Então a gente vai dividir em umbigo. Então vamos começar. Começa aqui, aqui. Então vamos lá. Quem tá aqui no nosso quadrante direito? Principais aqui do quadrante direito. Fígado. Fígado. Pâncreas. Não. Vamos olhar ali no quadro. Não olhe pra lá. Intestino grosso. Gente, ó, quadrante superior direito. Intestino grosso tá aqui embaixo. Vesícula. Vesícula, fígado. Tá lindo esse dentinho. Hã? Tá perfeito. Tá esse azul dentinho. ainda? Meu Deus, enfim, né? Então, exatamente. Então, principalmente vesícula e fígado, né? Então, quando, por exemplo, o paciente, ele tem dengue, por exemplo, a gente tem um aumento, né, dos hepatócitos. Então, a gente tem uma inflamação ali do fígado. Então, a gente consegue perceber também se o paciente é inflamado. Tá doendo? Tá com fome? Na parte esquerda, o que a gente mais tem aqui na esquerda? Estômago. Estômago, né? Principalmente o estômago. O da Marineide está vazio, olha pra vocês verem, ó. Tá vendo? Quando a gente bate, ele tá bem aberto. E ela comeu, que eu dei comida pra ela. Não, comi só um biscoitinho. Quando você vem pra cá, que é um som macio, só pra você ver, ó. Maciço. Aqui a gente tá com um som aberto, né? Ó a diferença. Viu? Próximo. Então a gente agora vai descer aqui, né, pro quadrante inferior direito. O que tem no quadrante inferior direito? Da mulher? Grosso e o apêndice. Intestino grosso e o ovário, muito bem. Tem não, né? Eu tô rindo de outra coisa. Fiquei. Porque tá maciço, né? Cocô. Quando tá maciço, eu consigo identificar, né, Fezes. que tá com fezes. Porque quando ele tá, se ele tivesse... Eu tô com fome. Uai, você já comeu? Você não comeu hoje, não? Não comi. Então, Então. o seu estômago tá vazio, mas o seu intestino tá cheio. O estômago tem que estar cheio. Não, se a gente acabar de comer, ele vai estar cheio, né? Mas se ele tiver, por exemplo, ela disse que não comeu, ele vai estar mais Eu tomei vazio. café e almocei. Mas, né, no caso, a gente comeu agora, né? O estômago tá doido, não vai comer uma pizza aí. Vai demorar um pouco ainda, até chegar em casa. Maravilha. Tá? Eu vou de E aí, ônibus, né? em mulheres, a gente pode avaliar uma outra coisa, porque a gente avaliou os quadrantes.
O que fica bem aqui nessa região aqui? Bexiga, útero. O útero, né? Então eu posso avaliar, né? Mas a gente vai avaliar mais pra frente. Mas eu posso fazer aqui também pra ver se tem alguma diferença. Você não tem, né? Não deu tempo? Hã? Pra ver se não tem nem pra ver. Não, ela não tem. É útero, né? Eu não. Ela não tem útero nem ovário, então não vai nem poder identificar. O que Bom. que dá pra identificar? Hã? Dá pra identificar, por exemplo, gravidez. Dá pra identificar se tem alguma alteração no útero, porque ele fica um pouco aumentado. Gravidez, mas a gravidez é na palpação. Na hora que, na hora que a gente aperta, a gente sente a bolinha. Uma bolinha, gente, pensa como se fosse uma bolinha de gude. Aqui, ó. Continua É como se fosse uma bolinha de gude. Na hora que você aperta ela e você mexe A assim, gente sente do lado, né, professora, aqui? na hora que você aperta uma bolinha de gude. Como se fosse uma bolinha de gude. Vamos ver aqui na classe tem uma bolinha. Bom, então agora a gente vai fazer a palpação, que é a última, né? E aí a gente começa também no quadrante. Pode enfiar sem golpe, tá? O que acontece? A gente não enfia a unha, a gente enfia a polpinha do dedo, a digital, tá? Então, isso, aham. Pode enfiar, né? Tá doendo? Na minha época de graduação, a minha professora de semiologia fazia a gente enfiar o dedo lá debaixo da costela pra sentir o fígado. Deus que me livre. Dá pra onde, né? Mas eles fazem mesmo. Uhum. Olha, tá doendo, né? Que eles fazem mesmo, tá doendo. Aí Isso é verdade mesmo, quando eu vou com dor no estômago. Fazer como? Minha paciente. Nós, quando a gente tava Mas lá, a foi gente quando tava eles falando, fazem lá, dói. Dentro do estômago, eles apertam. Que dói. Aperta, né? Mas é porque a gente já tá Só que sentindo geralmente dor. quem fazia isso em mim, assim, quando eu vou é os médicos, né? É Os- só O ginecologista. Sim. Quando faz isso é o ginecologista. A maioria das vezes. Deixa eu ver se eu não sei se quase chorei. Eu também, quando eu vou em posto. Agora, quando eu tinha. Porque normalmente, gente, às vezes lá o técnico não tem muito tempo, né? Então, assim, Eu nunca nem vi técnico lá, só aplicando trem. porque não dá muito tempo, né? Professora, qual que é o nome desse exame mesmo? Exame físico. Ah, então é o primeiro. É o primeiro. Eu só vou no hospital quando eu tô com dor no estômago. E eles fazem isso, eles dão uma apertada. Tudo. Não, mas assim, Só é médico. palpação. Ah, tá. Gente, vamos lá, ó. Inspeção, Vou pegar um caderno do... ausculta, percussão e palpação. Tá? Certinho. Essa foi ok. Próximo são sinais vitais. São quantos pontos mesmo? A palpação são 4 também. Quadrante O mesmo que você faz Isso. também? Uhum. Sempre do Quadrante começo superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante E sempre inferior começa do lado esquerdo. esquerdo, né? Sempre do direito. Do direito para o esquerdo. Agora são sinais vitais, né? Mas eu vou aproveitar que ela tá aqui, a gente pula os sinais vitais e depois a gente volta. Porque ela já tá deitada, né? Então a gente vai ter mudança de decúbito. Quais são os decúbitos? Vamos relembrar. Dorsal, ventral, que mais? A Você Dani vai fazer que vira de vira de cabeça pra baixo. Vai ter que fazer? Aquele lá eu não acho que eu não vou cobrar, porque senão acho que não dá tempo. Qual? Porque Você é vai ruim fazer? só pra uma pessoa. Se a senhora quiser tirar, tire tudo. Não, eu só não vou Deixa só fazer o mesmo. prona. Só o dorsal. Mas é porque já vai ter muita coisa pra fazer, né? O pronar o paciente eu acho que vai ser um pouquinho difícil pelo fato da gente ter poucas Propaganda pessoas. venenosa não. Eu já ia falar. Mentira, ela não faz essa sapatilha dela. Bom, vamos lá. Então prona não vai ter, Sarará tá? um pouco, professor. Sarará um pouco. Tem que pôr uma placa atrás deles. Não, cara, nesse pronto. Gente, o pessoal fazendo um negócio de administração. Então vamos lá. Então esse decúbito aqui é qual? Que ela tá? Aí desceu de barriga pra barriga. Esse é aquele papel. Bruxo? Dorsal. De barriga pra cima. Não, dorsal é a barriga pra Uai, baixo, não não? entendi essa pergunta. Qual decúbito que ela tá nesse momento? Normal, normal. Eu tô no Ele mas vai ser barriga. eu sei. É o dorsal ou ventral? Lentão. Dorsal. Lentão. Não, aí é o dorsal, ventral é com a barriga pra baixo. Não, dorsal é a barriga pra baixo, não? Dorsal. Pra baixo não é bruxo? Não é prono? Não, aí o prona, né, de barriga pra baixo e o supina é É o Supina, barriga pra arriba. cima. Quer ser Isso, né, de supina. É esse aí que eu Supinação. lembro, professor. Supinação, isso. É pronação
e supinação. A gente fala prona e supina, né? Mas é supinação e pronação. Não, mas... Ok, peraí. Repete. Supinação, ela tá no decúbito de supinação, né? Pronação Ela tá é aquele de barriga pra baixo. Que nós não vai fazer, né? Não, como assim que nós vamos fazer, mano? É o mais importante. Não, esse aí a gente vai fazer. A gente Vamos vai fazer lá. uma mudança. Não vai só virar, né? Trabalho de barriga pra baixo, que é o de pronação. Sim, que eu falei. Bom, e aí a gente tem também o lateral, né? Tanto o lateral direito quanto o lateral esquerdo, certo? Além disso, nós temos também as posições de exame, né? A gente tem algumas posições de exame. Quais são as posições de exame? Vocês lembram? Ginecológica. Eu só lembro qual que é qual. Que é duas igual? Ginecológica, né? Ginecológica é como que é ginecológica? Licença. Que as pernas abertas aí, ó. E coisada aqui, ó. Tipo na com minha vida uns até hoje. negocinhos daquele aqui, sabe? Cadê o regaço, professor? Não, E Essa daqui é a é mais aberto. ginecológica. Aquela outra chama litotomia. E quando abre tudo? Qual que é a litotomia? Litotomia é essa aqui, ó. Ai, para. Litetomia? E, gente, vamos lá, ó. Litotomia. Litotomia é uma posição ginecológica adaptada. É muito pequeno, tem que ter uma costume. Pois é. No outro grau tem. Bebê de inferno, vocês aí Na tem bola, igual. costume aí. Outra posição, então a gente já falou da ginecológica, já falou da litotomia, aí nós temos mais outras posições. Quais são as posições? A gente tem mais duas. Tem uma de ladinho, assim, que eu não lembro o Posição nome. de 5. Posição de Sims, muito bem. Sims, né? Posição de Sims é um decúbito lateral, mas com a perninha Levantada. dobradinha. Aí dobrar a mãozinha dela. Pra fazer aquele enema. Exatamente, pra fazer glitenema, Primeiro né? não cruza o braço dela e vira, não, né? Não, A isso gente é pode pra fazer, porque senão não vai dar isso. tempo de fazer todos. Na forma de transportar o paciente. Colonoscopia. Colonoscopia, né, pra fazer, colocar supositório, qualquer um exame que precise expor a região, né, retal do paciente. Muito obrigada. Não, ainda não. E a gente tem uma última, que chama gênito peitoral. Hã? Você falou isso pra nós? Falou não. Eu não sei se eu não lembro se eu falei, mas eu Falou acho que não. não. Falou não. Mas essa eu não vou cobrar, mas eu vou falar você dela falou. agora, porque eu esqueci. Gênito peitoral, gente, é uma posição... Ela faz parte daqui, Lúcia? É uma posição também, mas é uma posição que é como se você ficasse como de gatão, como diz o povo, sabe? Isso. Deus que me livre. E aí você tem que ficar. Essa daí você não falou mesmo. Não, eu acho que eu não falei mais uma coisa, eu Falou esqueci. não. Pra fazer exame. Normalmente também para visualizar, né? Visualizar ali a região anal, né? Observar também toda a região íntima. Em alguns casos, para auxiliar no supositório, se o paciente tiver, né? Em alguns casos também para fazer algum exame também de visualização retal. Qual que é o nome? Gênito peitoral. Aí fica dessa forma, fica realmente de quatro, gente. Então, é a Lá palavra. na apostila tem ela. Tem, na apostila tem ela. Quando você fica assim de cabeça pra baixo, né? De quatro mesmo, tá? Eu acho que tem, e também nos slides tem, mas eu acho que eu tinha esquecido de falar sobre ela. Nesse caso, por isso como eu não falei, né? Não vai cair, mas existe essa posição, né? E é uma posição também que é menos utilizada, né? Hoje em dia a gente quase não utiliza mais. Mas é a posição gênito peitoral. Mas a posição que vai cair a... Vai cair supina, vai cair Lateral. decúbito lateral, vai cair litotomia, ginecológica e posição de Sims. Tudo no Eu não lembro nada, a professora não mostrou qual é a ginecológica das pernas. É assim, Nós só já mais aberta, não me conhece não. Não, gente, mas vocês estão entendendo, né? Então, Vai ó, reganhar um mulher aí isso agora. Aqui, ó, ginecológica. E essa é a litotomia, que muda Aí só mais em aberta. cima, tem embaixo. Exatamente. É a posição de Lá na A posição de Sims, exatamente, decúbito lateral, mas visualizando a região Não anal. esquecer de dobrar a perna do paciente. Só para um lado é que vai precisar fazer dos dois lados, Não não. precisa fazer dos dois lados não, só um. Então, ó, vai ter decúbito lateral, posição supina, que é normal. Socorro. Sério? Litotomia, posição
omnicológica e a de síntese. Então são 5, A né? gente vai fazer assim. Isso. Vamos ver quanto aqui, quais são? Eu posso perguntar, às vezes, o que você tá, né? O que pode. Tem naquele quarto médico. Aí já é prova oral. Aí é prova oral. Gente, vamos lá, ó. Simétrico. Nossa senhora, tá difícil o barulho, mas não é vocês não, é loucura. Simétrico é quando é igual. Assimétrico é quando está diferente. No caso, quando eu pego minha dúvida aí a paciente, eu vou, deito e a minha dupla vai só fazer passo a passo? Isso. E aí depois troca. E a gente tem que lembrar o nome das posições? Sim. Eita, lasqueira. Vamos jogar nosso passeio também, pra dar tempo de Tira de lá no passeio. Você só não vai lembrar de nada, professor? Isso. Vai dar. Então tem pessoa. Vamos lá, sinais vitais. Quais são os 5 sinais vitais? Respiração. Pressão arterial, né? Frequência respiratória. Frequência respiratória. Frequência cardíaca. Temperatura e dor. E dor. Exatamente. São as 5, né? Então, assim, por exemplo, as outras são adicionais, então elas não entram nos 5 sinais vitais. O que a gente precisa aqui, que são os importantes, são esses 5, ok? Só uma pergunta, o pulso a gente vai olhar com um negocinho ou pode olhar com o dedo mesmo? Você vai na hora que for fazer frequência cardíaca? Acho que é. Sim, vai ser com o dedinho mesmo. Pode ser, né? Então, aí eu vou cronometrar. Professora, aí se a gente sair, a gente vai ter que fazer 5 Sim. pacientes? Por isso eu falei que acho que a gente vai começar mais cedo, porque como pra vocês é demorado. Bom, aí depois, né? Gente, sinais vitais. Alguém tá com dúvida, quer ficar depois pra gente, né? Depois ficar pra ferir pressão, treinar no silêncio. A dor a gente pergunta pro paciente, né? Se Depois das 9 eu fico. Depois das 9, né? Depois das 9. Não, vai virar só uma zona, Deus Até 9h20 eu fico. Bom, aí nós temos, depois da mudança de decúbito, a gente tem coleta de sangue, né? Coleta de sangue, quais são os materiais utilizados para coleta de sangue? Suponhamos que você... Garrote. Vamos lá, vamos começar então. Ó, primeiro, então, agulha, seringa, algodão, garrote, álcool e, extremamente importante, bandeja, que é onde eu vou colocar isso tudo. E a luva, E a luva, né? Antes de tudo, eu preciso lavar as mãos, né? Dúvidas sobre isso? Não. Tranquilo, né? A coleta, né? A luva a gente só coloca quando for fazer a coleta, né? Sim. Pra arrumar a bandeja Não precisa. formada. Ok. Use luva. O próximo é intramuscular, né? O intramuscular, como vocês pediram, eu posso sortear se vai ser medicação ou se vai ser vacina, tá? Eu coloco lá entre parênteses se vai ser medicação ou vacina. Então, caso seja medicação, para administrar a gente pode utilizar a luva, né? Medicação de modo geral, no intramuscular, né? Quais são as vias de administração intramuscular? Braço, também conhecido como... Braquial. Dorsal. Superior. Superior alguma coisa. Intramuscular, vamos lá. Primeiro no braço, que é chamado de deltoide. Depois do deltoide, qual que é o outro músculo? A bunda. Também chamado de dorsal direito. dorsoglúteo, né? Dorsal direito. Aí nós temos também aqui nessa região, que é chamado de ventroglúteo, e a gente tem mais uma, que é onde? Na barriga. Na coxa, que é chamado de vasto lateral da coxa, né? Então a gente precisa saber o nome desses músculos, né? E quando é na barriga, professor? Já é. Dorsoglútea. Primeiro, né? Descendo. Deltoide. Dorsoglúteo. Ventroglúteo e vasto lateral da coxa. Muito bem. Então são os 4 músculos que a gente pode administrar. Lá no estágio de vocês, né,
né, quando vocês forem fazer estágio, às vezes pode surgir a pergunta, né, às vezes pode surgir a pergunta também aqui na prova, como que eu escolho o músculo? Qual que é o meu músculo de escolha? Sempre o lado. Por que eu escolho aquele... Exatamente, quantidade de medicamento que vai ser administrado. Porque vacina, a maioria das vezes, usa no deltoide. Porque vacina é quantidade, ó, bem pequena, né? Mas, por exemplo, se eu for fazer um anticoncepcional, né, de 5 ml, por exemplo, eu posso fazer no deltoide? Não. Tem que ser do glúteo que suporta mais, tá? No deltoide é só até 3 ml. Uhum. Então, gente, o perfil de escolha do músculo é a quantidade que ele consegue suportar, tá? Então, até 5 ml eu posso fazer no glúteo, posso fazer no ventroglúteo. Então, são músculos que suportam mais. Se for mais? Se for mais, a gente tem que administrar ele endovenoso, tá? Só até 3 ml? Que a gente marcou assim aqui. Só até 3? Só até 3 ml. Então, se for... Se caso... No glúteo só? No glúteo até 5. Até 5. E se for mais de 5? Aí tem que administrar endovenoso. Assim, volumes grandes a gente administra só endovenoso, tá? Então a gente não pode administrar grandes quantidades. Professora, a última vez que eu fui lá no postinho, rapidão, só pra me esclarecer um negócio que eu fiquei com dúvida. A técnica tinha me falado que eu podia tomar todos os medicamentos tudo de uma vez, pra me furar só uma vez. Aí a doutora colocou separado. Aí ela falou que só podia aplicar tudo de uma vez se eu fosse lá e ela mudasse a receita. Por que ela colocou duas em vez de colocar numa só? Entendeu? Colocar o mesmo medicamento tudo junto. Aí você lembra quais são os medicamentos? Não lembro. Porque assim, medicamentos que têm os mesmos comportamentos, a gente pode administrar junto. Aí é bem farmacologia. Se for medicamentos, por exemplo, que são de classes diferentes, a gente não pode administrar junto. A técnica me salvou, senão eu ia furar aqui e na bunda. Porque, por exemplo, uma dipirona com buscopan, ele pode ser realizado junto. Mas, por exemplo, se você for pegar, por exemplo, uma dipirona com um gardenal, você não pode administrar junto. Então vai depender. Mas deve ser algo assim. Deve ser algo que poderia administrar junto, né? Então, assim, depende muito da natureza. Então pode, né? Coisa pronta, tem que aplicar, a gente vai ter que descobrir se a gente vai ter que ficar muito separado. Normalmente é rotina da instituição. Normalmente quando a gente chega na instituição, a instituição já fala o que eles administram tudo junto, o que não administra. Normalmente já é rotina da instituição. Eu achei um absurdo. Bom que economiza agulha, por uma vez. Economiza agulha. Bom, aí pra esse negócio, pra aplicar as coisas que precisa, igual você falou do intramuscular. A gente precisa de uma bandeja, né? A gente precisa de uma agulha, normalmente 25x7 ou 25x8, que é aquela assim. Mas vai ter que saber as agulhas? Primeiro, né? Não, mas acho que a gente só tem uma agulha, então eu acho que não. 24G, né? 23G. 21. Se for, aí vamos lá de novo, né? Algodão sem álcool é só se for vacina. Se for medicamento, pode fazer. Por exemplo, se for qualquer tipo de medicamento de pirona, se for, por exemplo, anticoncepcional, né? Mas se eu quiser passar o álcool, eu posso passar, né, professora? Mas não tem passar, porque vai vacina a gente já sabe, né? Porque pela questão de ser, às vezes ser micro-organismos, né? Então a gente não sabe do que se trata, então não pode. Intradérmica. Aquela assim, ó, o teste. É o teste. Não. Ou da barriga, né? Intradérmica pode ser quais regiões? braço. Aqui no braço e nas costas, né? Principalmente aqui nessa região, aqui, ó. Nunca dá Que pra fica bolinha. As costas. Fica a bolinha. Gente, vamos lá. Então a gente faz esse teste. Normalmente, gente, como eu falei pra vocês, o local mais utilizado, até um dos meus melhores amigos, ele é médico alergista. Um dos locais mais utilizados sempre é no braço. Sempre é aqui no braço. O bisel é pra cima. E o biselzinho pra cima. Tem que fazer a bolinha, tá? A gente vai ter sorinho fisiológico pra fazer a bolinha, tá bom? E essa aqui não passa álcool, né? Não passa álcool porque é muito superficial. Qual que é esse aí, professora, o procedimento? Passa álcool. Intradérmica. Pra ver, você vai fazer a bolinha. Tem que fazer a bolinha. Vai na prova também? Vai. Tem que pegar na verão. Gente, lembrando, intradérmica, né? Vamos lá, lembrando que a Khadija perguntou e outra questão. Como que eu faço uma intradérmica? Primeiro, a gente precisa fugir de veias, né, de vasos. A gente observa também fugir, por exemplo, de alguma estrutura óssea. Por exemplo, eu não vou fazer aqui em cima, a gente sabe que, né, não vou fazer aqui próximo. Então, a gente foge de estruturas ósseas. A gente tem a preferência de escolher... Aqui vamos pegar aqui também. Carninha escolher do umas braço. regiões que são menos, né, tem menos vasos e
são mais... Aqui da Banete tá ótimo, que é essa região, tá vendo? Não tem nenhum vaso. E outra coisa, o que a gente vai utilizar aqui pra fazer? A gente precisa de agulha, certo? Seringa. E eu vou administrar aproximadamente, a gente não administra muito, 30 unidades internacionais, né? Que é menos do que, no máximo, se você não tiver uma seringa de unidades internacionais, no máximo 0,5. Porque senão você vai, né, estourar a pele do paciente. Então, no máximo 0,5. O único que é com scalp é só pra tirar sangue, né? Scalp é pra tirar sangue. E a intramuscular a gente Pra tirar sangue com a... 3 também? Intramuscular? Intramuscular pode colocar... Assim, intramuscular, eu gosto, por mais que fazer medicação também é com menos, não, tem algumas medicações rápidas também. É com scalp. Por exemplo, medicação que você vai fazer de até 2 minutos, pode fazer com scalp. Se for medicação rápida. Se for medicação demorada, tem que colocar o acesso venoso periférico. Agora, scalp tem que ser... assim, é bem rápido, porque ele... O que é a pontinha dele? É de aço cirúrgico, né? Então, ele é uma liga metálica. Então, se aquela liga metálica ficar muito tempo na sua veia, ela vai causar uma reação e aí vai gerar um malefício ali para aquela veia. Então, se for medicação rápida, que a gente fala, né? Pode fazer. É engraçado que antigamente os acessos eram com aquelas agulhas, né? Normalmente, os hospitais mais antigos, essas técnicas mais antigas, quase os scalp não, usa mais a agulha mesmo. Porque minha mãe não. Aí a intramuscular a gente coloca só 3 centímetros. Mas era assim, eu lembro, tem que fui nem se mexer. Pra colocar? Pra colocar, né? Ah, tá. Pra inserir no músculo? Isso. Não, vai depender da estrutura do paciente também. A gente sempre tem que avaliar sobre isso. Se for, por exemplo, um braço mais grosso, no meu caso, né? A gente pode colocar mais quantidade. Se for um bracinho mais fino, da Duda, por exemplo, a gente coloca menos. A gente não precisa colocar tanto. Mas no braço a gente pode colocar até 3 ml. No máximo 3 ml. Tipo, o dia que a senhora faltou, que veio outra professora, a gente foi pegar a medicação e ela falou que podia bater. E a senhora falou que não podia bater. Não pode. Aí eu vou ser reprovada se eu seguir a outra professora? Não pode. Aí você já tá falando, já. Porque cada professora tem o seu jeito, né? Duas agulhas. Uma pra tirar aquela bolinha e a gente tirava e colocava, a gente inserir. Aí a gente vai fazer isso, né? Pegar as bolas. Porque aí também ensinou de tudo. Não, porque eu que podia fazer e tirar, né? Gente, vai pegar... Lá eles falam também, professor, que não pode. Gente, é girar. Essa questão de não poder bater é uma portaria que tem da farmácia. Não é nada, isso é antigo. É uma portaria que tem do Conselho Federal de Farmácia, que você não pode bater, porque você muda a característica do medicamento. Então, esse é girando mesmo. Outra coisa, não é que seja totalmente proibido você aspirar com a agulha e fazer com a mesma agulha. Mas o que eu expliquei pra vocês? O que acontece? Cega a agulha. Ao cegar a agulha, adivinha onde que vai doer mais? No paciente. Então não é que, por exemplo, é proibido, lá na instituição que eu trabalho, eles falam que tem que usar a mesma agulha, que não pode, né, desperdiçar. Não é que é proibido, mas claramente cegando aquela agulha, você vai sentir muito mais dor. Tá. No dia que a gente fez aqui, no dia da vacina, os meninos vieram, né? A própria Secretaria Municipal de Saúde, eles obrigaram a pegar uma pra aspirar, os meninos teve que aspirar depois pra aplicar, né? Porque é a terminologia correta. Claro, gente, que aí a gente precisa avaliar o quê? Existem lugares e lugares, né? Então, se você trabalha você acha que você trabalhar num lugar particular, você gastar esse tanto de agulhas, X-Cool não dá. Mas segredo, lá é uma agulha o dia todinho, aí no final do plantão ainda está. É da rosa, né? Não, pra aspirar. Normalmente é assim mesmo. É uma o dia todinho, aí no final do plantão, na entrega do plantão, troca. Só não pode misturar tantos medicamentos, mas normalmente lá eles deixam mesmo uma só pra aspirar o dia todo. Eu também já trabalhei muito tempo em hospital particular e eu sei que a realidade é outra. Tirar a medicação. Mas aí não tem problema não, tem, professora? Eles pegam no mesmo, normalmente a 45/12, que é aquela rosa, e aí eles aspiram, usa só ela pra aspirar o dia inteiro. Todos os medicação? Lá na internação eles não fazem, não, é uma pra cada.
jogando fora. Pra toda medicação? Assim, vai depender, como eu falei pra vocês, tem que depender do quê? Da propriedade do fármaco. Aí a gente tem que relembrar de farmacologia novamente, tá? Tá bom? É só a mesma coisa, né? Pra que jogar fora? Por exemplo, onde eu trabalhava no hospital ortopédico. Então, o hospital ortopédico, normalmente, a maioria dos medicamentos eram analgésicos. Então, era a mesma propriedade, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, lá eram as mesmas propriedades. Como eu falei pra vocês, agora, medicamentos muito distintos a gente não pode usar. Aí lá eu não sei quais que eram os medicamentos. Nossa, muito diferente. Tipo, alguma, né? É por isso que eu acho que ela jogava fora. Sim, aí tem que ver, né? Se for classes A diferentes, não pode misturar. Geralmente é a mesma coisa. PS normalmente é a mesma coisa. A mesma coisa. Bom, aí a gente, né, já foi no ID. Pra montar a bandeja ID nós já falamos, né? Agulha, seringa, algodão, né? Luva, se caso vocês quiserem colocar luva, né? A luva também, gente, na hipodérmica, ela é dispensada. Mas eu sempre falo pra usar porque a gente não conhece o paciente, a gente não sabe quem é o nosso paciente, né? Então, assim, de tudo que a gente faz, o que eu falo assim que a gente não precisa, né? Porque realmente é desobrigado é vacina. Mas tudo que você puder, tudo que você puder calçar luva, calce. Porque se a gente não conhece nosso paciente, a gente tem um aumento, né, a gente sabe que a gente tem um aumento exacerbado agora de casos de ISTs, então não é bom a gente também, né, colocar a nossa vida em risco, tá bom? Então, por via das dúvidas, vacina que desobriga, então a gente, né, se caso não tiver como, pode fazer sem. Agora os outros, mas a gente vê também alguns casos de pessoas que fazem vacina com luva, né? Sim. Uma pergunta, professora. Tipo, tem dois pacientes. Aí os dois vai ser administrado um remédio da veia. Você falou tipo? Um exemplo. Aí no caso, eu administrei em você, aí eu vou administrar nela. Aí eu troco as luvas ou as mesmas luvas. O certo é trocar a luva em cada paciente, viu, gente? Todo paciente precisa trocar. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu fui na emergência e a mulher administrou o remédio, a enfermeira administrou o remédio num homem lá, que estava muito doidão. E aí ela veio administrar em mim no que? Doidona também. Aí eu digo, querida, não é normal não, mas tem como você trocar a luva? Ela, não, eu digo, não, gente, eu só deixo você administrar se você trocar a luva. Então a gente tem que pensar assim, gente, nessa questão da administração, né? A administração, ela vai ser baseada conforme a necessidade, né, também do local. Igual, por exemplo, não sei se vocês viram, a gente tá faltando vários materiais aqui em Goiânia também. Então, assim, é complicado a gente falar sobre isso. Mas o certo seria cada paciente trocar a luva, tá? Cada de paciente para paciente. Então, se eu for na Cris, eu tenho que usar uma luva. Se eu for na Mari, eu vou na Dai, na outra. Então, se eu for no Gil, cada um é uma luva, tá? O próximo. E no caso, se o hospital não fosse lá desse jeito e o paciente exigir? Aí você pode ir lá no ouvidoria e reclamar, mas aí se eles não aceitarem. Você tá doente ou você tá... Até você pode reclamar, né? Não, mas você só reclamando, né? Parabéns, gente. Sim. Tô cansada. Então você tem que avaliar, mas enfim, né? Gente, toda pergunta é válida, né? Então vamos ter paciência. Muitas vezes, você tá eu tô perguntando porque eu não vou ficar só aqui, eu vou ter que ir pro hospital. Sim. Trabalhar. Sim. Agora mesmo meu estágio. Sim. Entendeu? O correto, gente, e assim, vocês vão ver, é outra coisa que eu falo pra vocês também. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver também algumas coisas que não vão ser corretas, né? Fala assim, mas eu não aprendi dessa forma. Então a gente também tem que entender, igual as meninas, né, que estavam no hospital, né, super chique, e muitas coisas lá que vocês mesmos viam que não estava correto, né? Então, assim, a gente precisa avaliar se aquela instituição, ela está sendo daquela forma ou não. A gente tem que adequar também a rotina hospitalar. Então, eu não sei qual hospital que vocês vão, muitos hospitais, você chega lá, vai ter que usar só uma luva, vai ter que usar, não vai ter garrote, vai ter que pegar e garrotear com luva. A gente vai ter que se virar nos 30. Vai ter que se virar nos 30, né? Como eu falei pra vocês, tem lugar que a gente vai ter que, né, usar o que tem. A próxima, gente, é a subcutânea. Subcutânea, quais são os principais representantes do subcutâneo? Gordurinha. Não, os remédios. Medicamento, isso. É a parte Clexane, glicose. Isso, Clexane e insulina. Como é que é esse braço? Glicose e insulina é a mesma coisa? Não, Você fala insulina? Não, insulina. Insulina, gente, é um hormônio que vai controlar a entrada de glicose. Vamos lá, gente. É açúcar. Insulina é um hormônio. Glicose é quando você tá bêbado, aí você Insulina vai é um tomar. hormônio que vai controlar a entrada de glicose
dentro das nossas células, né? Porque a glicose ela é uma energia celular. Já a glicose, na verdade, né, é o açúcar, na verdade, né? Quando tá bêbado, energia. né? Não é errado falar açúcar. Nem toda vez. Quando você tá com Ele é um tipo de ansiedade, açúcar, também ele é um dá. tipo de carboidrato. Eu já dei várias vezes quando tava com ansiedade. Na subcutânea, gente. E glucemia. Locais subcutânea. E no buchinho. Bravo. E na coxa. Pode ser aqui, né? Barriga. Flanco, gente, é No dia a senhora vai exatamente. falar se vai ser fio da barriga ou a gente vai Não, é escolher? você que vai escolher no dia. Gente, no dia da prova, no caso, quarta-feira, Na barriga não vocês, dói. Não tem problema você escolher, não, tá? Classe professora, como você que vai ser a técnica, eu vou fazer no braço, vou tirar. Não, você que vai escolher o local, tá? Aí o paciente também pode falar. Ele pode falar que ele prefere na barriga ou se ele prefere aqui na região do flanco, que é essa regiãozinha aqui. Não, eu prefiro de boca fechada. Essa é com bisel? Então faz, né? Lateral. No caso, vamos lá, gente. Insulina pode ser tanto em pé quanto lateralizado. Porque gordura não tem um padrão igual, por exemplo, as fibras musculares, né? Porque, na verdade, a gordura, o padrãozinho dela é umas bolinhas, né? Então, assim, é um conjunto de bolinhas, a célula adiposa. Então, não tem uma necessidade de... A única coisa... Intramuscular que é lateralizado. Intramuscular lateralizado. Quais são os materiais lá na bandeja? Bandeja. Algodão, agulha, seringa, bandeja. Seringa, bandeja. Luva. A medicação. Então vamos lá, ó, agulha, seringa, garrote não é necessário. Algodão, Medicação. luva, álcool, né? A bandeja. A bandeja. Na coxa, barulho. Tá. Aí tem que, né, tem na região assim da gordurinha, né? Que também, né? E aí, quantas unidades? Gente, subcutânea a gente fala em unidades internacionais, que no máximo é 100 UI. 100 UI corresponde a 1 ml, né? Lembra lá de farmacologia? 100 UI, que é 100 unidade internacional. Unidade internacional é uma medida que é utilizada para pequenas doses, como por exemplo, vacinas. Ele ensinou, não aprendeu, não passou não. Ensinou sim. Passou sim. Como que eu aprendi? Internacionais. 100 unidades internacionais corresponde a 1 ml. Então, essa seringuinha aqui é uma seringa de 1 ml, tá? Então, a gente pode utilizar ela para fazer tanto insulina, tanto para fazer, por exemplo, anticoagulantes, como o Clexane, né? Que é muito famosa, né? Então, a gente utiliza essa seringuinha aqui, que é de 100 unidades internacionais. Tem até a pontinha lá pra fazer. Só que a Clexane ela já vem pronta, né, professora? Ela já vem pronta. Não, mas então tá. É bem caro. Mas a gente tem que entrar na justiça pra conseguir, pra quem precisa. Não precisa não. No caso, essa daí... Não, não precisa não. Minha mãe conseguiu de graça. Aí aplica 1 ml. Essa daí aplica... A Clexane, se Ela eu não me conseguiu engano... aquela de- Calma aí, deixa eu pensar aqui. Ela já vem pronta, né? Ela já vem em quantidade já feita. Eu acho que é 100 unidades. Aquela que... Isso. Barriguinha. Barriguinha. Na gordurinha aqui, né? Essa não tem gordura, né? Vocês não tem. Aqui, gente, no pulote, ó. Isso. E aqui nas costas, aqui a gente não. Eu não gosto de fazer nessa região, mas também pode. Que é essa gordurinha que a gente tem aqui atrás. Eu não tô muito debilitado. Eu não gosto de fazer porque ela é uma região que, se você. Qualquer coisinha que você fizer, você pega músculo. Tem problema você fazer subcutâneo na região muscular? Não, mas aí qual que é a diferença do tempo de absorção da intramuscular para subcutâneo? A gordura A subcutânea demora. demora mais, né? Então demora mais. Se você fizer, por exemplo, uma insulina intramuscular, ela vai ser absorvida mais rápido. Então o paciente ele pode ter uma hipoglicemia. Então tem que tomar cuidado, porque quando é na gordura... Mas, tipo assim, tiver faz uns 500 e aplicar na intramuscular, vai voltar, o paciente vai voltar, tipo assim, uns 100 normal, assim. Tipo assim, a da minha mãe fica 500 por aí. Sim, aí mais, a absorção é mais rápida, né? Tem mais Então, quando ela tiver 50 normal, posso aplicar na intramuscular. Sim. Então é melhor que ela voltar. Mas aí você tem que consultar o médico pra ver se pode, né? É, porque elas são diferentes nesse caso. Tem a NP, não sei o que lá. Não, porque ela passar. então uma regular NP. Porque às vezes a pessoa vai fazer subcutânea e aí ao fazer subcutânea erra, né, a posição ali de 45 graus e aí faz ela intramuscular. E aí a absorção é muito mais rápida. Ah, eu não erro não, porque eu já aprendi. Aí nós temos acesso venoso periférico para medicação. Nesse caso do acesso venoso periférico para medicação, a gente vai utilizar o catéter, com licença, isso aqui que a gente fez na prova, tá?
gente vai usar o catéter e aí dentro nesse catéter, a gente, né, ao invés de a gente fazer daquela outra forma que eu tinha falado pra vocês, o que a gente vai fazer nesse caso? Vai funcionar da mesma forma, do mesmo jeito, só que a gente pode colocar só um esparadrapo, tá? Colocou um esparadrapo, fixou, pronto, e colocou ali a sua seringa. Não precisa fazer o shortinho? Não precisa fazer nem o shortinho, nem a borboletinha. Medicação rápida. Se for pra medicação, isso. Se for pra medicação rápida. Não, mas é grande não. Aí então a medicação rápida, só o esparadrapo. Isso. É, professora, então essa aí tirou a veia, achou a veia, já pode tirar o esparadrapo. E pronto. Acabou? Fechou? Pronto, aí acabou. Ai, não precisa fazer. Gente, vamos lá. Esse aqui ela é o número 8. Ó, o acesso venoso periférico para medicação com uso de catéter, tá? Nesse caso é o número 8. Então, nesse caso, não precisa fazer nem o shortinho, nem a borboletinha, não é necessário, ok? Só achou, puxou um pouquinho. Só achou. Na hora que você achou, voltou, você já vai pegar um único esparadrapo, colocar em cima, né? E o nome pode colocar no soro. Isso aí não tem soro não, isso aí é medicação direto na veia. Esse aqui é o 22, que a gente vai utilizar. Não tem soro, é o remédio direto na seringa. Não, só pra segurar, falta falar. O nome, os negócios vai pôr no soro. Gente, normalmente, é boa gente, vamos lá, é boa a pergunta da Milena. Quando que a gente faz dessa forma? Você já viu falar de acesso venoso salinizado? Não. O acesso venoso salinizado é quando você deixa o acesso lá, né? Você coloca ali só o Y, né? E aí você deixa ele para fazer medicações, não tem que ficar furando o paciente a todo momento. Por exemplo, às vezes um paciente ele tem que tomar um remédio de 12 euros. Deixa eu lembrar aqui, gente. Não fugiu o nome. Medicamento para infecção. Antibiótico. Antibiótico, normalmente ele tem que ser feito em quantos dias? 7 dias, mas eu não preciso necessariamente administrar soro naquele paciente. Mas aí pra mim não ficar furando todas as vezes aquele paciente, eu faço um acesso salinizado. Então eu vou funcionei, vou pegar aquela conexão Y, vocês já viram aquela conexão Y, conecto e aí deixo aqui. Aí nesse caso, quando a gente vai fazer o salinizado, tem que fazer da mesma forma que fosse um soro. A gente pega, coloca ali o Yzinho e aí a gente coloca, né, dando o primeiro, depois coloca a bermudinha, né, o shortinho. Esse daí pode ficar até 72 horas? Pode ficar até 72 horas. Esse também é quando você vai no... Na verdade, é até 96 horas. Fica uma semana, né? Com deixa interno. Você trabalha esse Yzinho tem outro nome, né? É, do J que a gente do fala. soro e do... Não, o gel que é esse aqui que eles falam, né? O soro e o medicamento, então, é a mesma coisa. Oi? O soro e o medicamento, então, é a mesma coisa. Não, no caso, tá falando quando vai fazer o acesso salinizado, para acesso salinizado, sim, é a mesma coisa. E como você acha mais procedimento? Tipo assim, mais o medicamento que seja. Isso, de medicamento. Pode fazer da mesma forma, que aí não confunde. Então não vai ter o soro, né? Não, soro vai ter também. A questão é que antes só ia ter o shortinho só no soro, agora pode fazer os dois que ele acha que vai Mas ficar se não fizer, confuso. tem problema? Não, no soro tem que fazer o shortinho. Então você quer que faça os dois. Então, Aquele que você rasga Isso, pra assim, lá. porque senão vai ficar muito confuso. Fazer do jeito esse short, eu não vi na aula. Aquele que você tira um grandão, e rasga ele no meio. Você pega um esparadrapo e rasga ele no meio e faz esse tipo de short. Mas a É o que você põe o nome. É, professora, pra ensinar pra ela. Tem o vídeo.